Então, aqui unidos em pensamento, todos sintonizados aqui no pensamento cristão, do nosso Senhor Jesus. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita, buscando entender um pouco esses propósitos que a vida nos apresenta, para que a nossa situação, a nossa condição de espírito seja uma condição melhor, possamos ajudar o nosso próximo também, pois nós estamos todos ligados um ao outro, e essa ligação sempre vai ser contínua, principalmente para aqueles que persistem no bem, no Evangelho. Então, que esse propósito seja um propósito de amor, de caridade, que busquemos nesses estudos esse crescimento interior. Agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão, aos amigos que aqui estão, os que não puderam estar também, e que a nossa prece possa chegar até eles, possa chegar também a todos os lugares que precisam, como um alento, né, para todas as almas. E que damos por iniciar a reunião de estudos do NEP desse domingo, que assim seja. Então, vamos continuar nossos estudos, hoje caminhando um pouquinho mais. Nós acabamos o capítulo 13 no domingo passado, e hoje nós vamos fazer o capítulo 14, versículo de 1 a 7. E eu vou pedir para a Soraya fazer a leitura, pode ser, Soraya? Claro. Então, vamos lá. Paulo, gente, se não tiver muito, se eu estiver falando baixo, vocês me avisem, tá? Por favor. Eu estava dando uma olhada na gravação anterior, quando a gente vira para lá, fica ruim. Quando Então, já tá. a gente tem que tentar. Então, eu vou ficar viradinho. Paulo e Barnabé em Icônio. E sucedeu que, em Icônio, eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Porém, os judeus que não se persuadiram, excitaram e exasperaram a alma dos gentios contra os irmãos. Assim, eles permaneceram bastante tempo, falando abertamente sobre o Senhor, que testemunhava a palavra da sua graça, concedendo fossem realizados sinais e prodígios pelas mãos deles. Dividiu-se a multidão da cidade, os que estavam com os judeus e os que estavam com os apóstolos. Foi quando ocorreu um motim dos gentios e dos judeus, com as suas autoridades, para ultrajá-los e apedrejá-los. Percebendo isso, fugiram para as cidades da Licaônia, Listra e Derbe, e circunvizinhança. Ali permaneceram evangelizando. Isso hoje é um pouco mais curtinho, 7 versículos só. Só um minutinho para eu falar que eu li, na minha Bíblia fala assim, que eles fugiram para Listra e Derbe, que eram cidades de Licaônia. É um pouquinho diferente, né? Assim também. O do Haroldo está diferente, tá? A ordem está invertida. Tá como se Licaônia, Listra e Derbe fossem... Fosse a mesma, por isso que eu falei, por isso que eu fiz essa correção aqui, mas tudo bem, né? E aí pregavam o evangelho. Também ele termina assim, o autor aqui da Bíblia. E na Jerusalém está aí, eles continuaram a anunciar a boa nova. Olha que interessante. Mas todos sinônimos, né? Os conceitos sinônimos. Pessoal, antes de a gente começar a conversar sobre os versículos, eu queria fazer uma correção. Eu falei nos domingos passados que a gente estava estudando a segunda viagem de Paulo. E não é. A gente estava estudando o segundo momento, né? Que eles foram para Chipre, depois foram para Pisídia. Na verdade, foi um segundo momento da primeira viagem. Na verdade, Paulo fez 3 viagens. E a primeira viagem demorou 4 anos, de 45 a 49. E aí ele foi passando por essa cidade que nós estamos estudando. É a primeira viagem. E depois ele volta para Jerusalém, ou para Antioquia, não lembro.
Aí, só em 50 aí, se eu invertir aqui, só em 50 a 52 que ele faz a segunda viagem, e vai para várias cidades. Depois, só de 53 a 58 que ele faz a terceira viagem em várias cidades. Então, é assim, é como se fosse uma excursão. A primeira viagem dele vai para várias cidades. Depois ele volta, tem um concílio lá e vai para a segunda viagem. Então, nós estamos todos na primeira viagem ainda, nesses estudos, tá? Só para a gente situar melhor. Ramon, eu vi que você colocou aí um mapinha, né? Mas não tá ali, né? Eu consigo, consegue ver se consegue colocar, só para o pessoal ver onde está o Icônio aqui, é bem pertinho da Antioquia da Psídia, tá vendo? Icônio Aqui, ó. deve ficar uns 100 quilômetros. É na Ásia, hoje é Turquia, ó. Chipre é aqui, ó. Então, eles estavam em Chipre, eles foram para Antioquia, né? Estavam aqui numa ilha, e depois foram para Antioquia, depois desceram para Icônio. Ficar ao sudeste de Psídia, né? Só para a gente falar sobre isso, né? Isso. Que é a atual Turquia. O do Ramon tá legal também. Aí tem os pontinhos e as flechinhas, né? Vamos lá. Íris, só para a gente poder localizar todo mundo, então, só para a gente compreender. Eles estão ali ao oeste, perdão, eles têm o mar Mediterrâneo, e aí, em terra, né, a leste, eles têm a Antioquia da Psídia, e a sudeste, que é um pouquinho para baixo, eles têm Icônio. Depois de Icônio, eles descem para Listra e Derbe. As cidades parecem bem próximas. Acredito aqui que entre Antioquia da Psídia e Icônio, a gente deva ter em torno de 125 quilômetros. E já de Icônio para Listra e Listra-Derbe, deve ser metade disso, uns 60 quilômetros, pelo que a gente está vendo aqui. De Icônio para Listra são 38 quilômetros. Olha, menos ainda. Eu calculei só no visual aqui. Eles são bem próximos. Isso tudo era feito a pé, né? Naquela época, essas viagens, não era? Isso, a de Icônio para Listra é um dia. Um dia de caminhada. E esse Icônio, hoje, ele chama Cônia. A cidade, ela chama Cônia. Fica na Turquia. E interessante que essa Cônia, ela é considerada a terra natal da Santa Tecla. Aí depois vocês vão ver por que chama essa Santa Tecla aí. Interessante. Quer dizer, não tem menção nenhuma nos evangelhos, só que na doutrina espírita tem. Vocês vão ver que interessante. Muito legal isso aí. Desculpe, Hernani, eu não entendi. Como que é? Se puder, repete para mim. A Santa Natal lá chama Santa Tecla. Ah! E não tem menção dela aqui, pelo menos até então não tem, né? Uhum. Mas no livro Paulo Estevão tem. Nós vamos comentar sobre isso hoje, vamos entender por quê. Obrigada. Essa tecla aqui. Bom, vamos então começar. Fala aqui que em Cônio eles entraram nas sinagogas dos judeus e falaram de tal sorte que uma grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Então, assim, a gente volta a falar naquilo que a gente já tinha falado antes, né? O quanto a palavra inspirada de Paulo, de Barnabé, era cheia de magnetismo, de convencimento, né? De amor. Porque as pessoas realmente ficavam vislumbradas com tudo que eles diziam ali. Era uma palavra realmente que trazia, como que eu vou falar assim, um conteúdo muito embasado, né? Porque as pessoas, só de ouvir aquilo ali, ficavam convencidos. Era boa nova mesmo, né? Igual falou, que estavam anunciando a boa nova, era algo divino. Então, aquilo ali, com certeza, ressoava no coração e na alma de cada um. E Paulo e Barnabé, a gente também falou isso no domingo passado, eles eram muito corajosos. Eles realmente
tinham isso como missão, essa viagem, né, essa missão de Paulo e Barnabé, eles estavam ali para tudo ou nada. Eles entravam nas sinagogas e realmente, claro, eu acho que havia um respeito muito grande, né? E eles falavam ali mesmo. E foi uma chegada bem semelhante à anterior, né? Tá um pouquinho embaixo. Então foi uma chegada bem semelhante à anterior, né? Mesmos efeitos, né? Mesma reação pública, dos públicos, versus, né? Bacana. Eu acho muito interessante, porque não sei se vocês já tentaram falar de espiritismo, falar de Jesus para pessoas, às vezes, que você não conhece, ou pessoas que nunca ouviram falar. Nossa, é difícil, muito difícil fazer isso. Não sei como é que é a experiência de vocês. E eles chegavam ali, imagina nessa época, para um povo fanatizado, chegava lá do nada e erguia a voz e mandava ver. Bacana, né? Você falou interessante, porque as pessoas têm uma curiosidade muito grande, né? Quando você traz algo novo, desperta essa curiosidade. E às vezes eles fazem perguntas que eu não sei como que eles davam conta de responder, mas eu às vezes fico assim, eu falo, nossa, nem eu pensei nessa pergunta, né? Então, assim, é difícil realmente, era uma tarefa muito séria, né? Eles deviam ser muito inspirados, né? Certamente eram, né? Muito amparados, porque o que você está trazendo é fato. Né? As pessoas, eu acho que elas despertam a curiosidade, porque é uma boa nova, traz algum sentido. Eu acho que, acima de tudo, traz um significado para aquilo que até então não tinha explicação. Então, quando isso acontece, os olhares se voltam, né? Todo mundo quer ouvir. Por mais que você fique desconfiado, você quer ouvir. Né? Você vai tentar compreender aquilo. Então, eu imagino o desafio que era para eles trazer essa palavra, né? Com certeza. Você porque hoje a maior dificuldade que eu tenho quando eu vou conversar com alguém é porque a gente já tem muitos anos estudando. Então, a gente já tem uma sequência de raciocínio que você já elaborou. Por isso que certas palavras, certas frases, certos conteúdos alcançam alguma coisa dentro da gente. Mas aí você vai falar essa mesma coisa para a pessoa que nunca viu falar. E você fazer essa regulagem, essa calibragem de como que você vai abordar de forma mais pedagógica, de forma que não assuste, mas não deixe de falar o que precisa falar. É muito tato, né? Eu também acho que tinha muita inspiração, né? Apesar do Paulo, a gente vê que ele era um grande orador, né? Tinha essa capacidade, já vinha com ele, né? Mas cara. E aí, pessoal do virtual? Ramon trouxe um assunto interessante aí, né? Porque a gente falar e convencer alguém não é fácil, mas a boa nova ali fazia muito sentido, né? Assim, a minha experiência de fala com outras pessoas que não sejam espíritas, às vezes é quase sempre assim, pelo menos é o que me ocorre agora. As pessoas que, às vezes, num momento de necessidade, de dor, procuram. Então, fica mais, assim, no âmbito da consolação. E acaba que isso é fácil, né? Não é de entendimento, assim, vamos dizer, filosófico da doutrina, nem do espiritismo e nem do próprio cristianismo. Acho que eu nunca convivi com ninguém que não seja cristão. Acho que não. Não, parece que uma vez, até um primo do Tom que se dizia materialista, ele é encarnado aí. Mas é uma criatura tão boa que eu acho que ele se confundia que era materialista, mas tudo bem. Agora, se falando do Paulo, dos primeiros cristãos, enfim, né? Gente, não tem dúvida, eram espíritos altamente preparados. Eu penso que, às vezes, no caso do Paulo, todos nós sabemos, né, do preparo dele.
Mas nos outros, que às vezes a gente acha que eles não tinham conhecimento, eles eram altamente preparados espiritualmente. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Então, eles não temiam, né? Eles não temiam. Tinha uma intrepidez, né? Uma confiança, um negócio que... Uma força, né? Uma potência ali, uma coisa que... aliada a essas capacidades, né? Que a gente falou. E eu penso também que a espiritualidade, como a gente já estudou aqui, aqueles espíritos de uma alta envergadura que acompanhava eles, devia fazer uma preparação no ambiente, gente, devia ser algo magnífico, fascinante. Mas, apesar disso tudo, falava aqui, ó, mas os judeus que continuaram incrédulos, incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha que interessante, né? Por que que mesmo com esse preparo, tanto do individual, do Paulo, do Barnabé, como de toda essa equipe espiritual, e da necessidade deles, que aguardavam o Messias. Então, existia todo um ambiente ali favorável. E esses judeus aqui não acreditaram. Será que não acreditaram porque o convencimento não foi suficiente ou porque os interesses eram grandes? Eu fico pensando muito nisso hoje em dia, em muitas pessoas que não querem se convencer de algo, é porque tem muito interesse por trás disso. Interesse financeiro, interesse de poder, né? Interesse de manipulação. Será que eles não entendiam ou eles entendiam, mas não queriam, né? Fiquei bem pensativo sobre isso. Porque até hoje é assim. Gente, tem certas coisas hoje em dia que está mais do que provado e muitos religiosos não querem aceitar. Muitas pessoas também não querem aceitar a realidade espiritual. Mas será que não querem ou não é interessante, né? Isso aí vai tirar eles daquele momento onde eles estão, daquela posição onde eles estão. Então, penso que desde que o mundo é mundo, esses interesses muitas vezes predominam. Ou bloqueiam, né, a pessoa. Tem uma coisa, Hernani, assim, tem isso daí, com certeza, né? Quando está colocando em risco uma coisa que garante o poder, com certeza. Mas tem uma coisa, cara, que de vez em quando isso volta na minha cabeça, de vez em quando isso passa pela minha mente, sabe? É um questionamento cético. Se você conversa com uma pessoa que estuda muito da ciência, da psicologia, de várias ciências que tem hoje em dia, é difícil de argumentar. É muito difícil. E aí eu fico imaginando o que passa na cabeça da pessoa. Por que isso toca o nosso coração? Porque tudo que a gente vem aprendendo na doutrina está imiscuído com as experiências de vida que a gente teve. De dor, de consolo, de erguimento, de amparo. É uma coisa que vem assim, vem entranhada em tudo isso. Experiências da infância, formação que a gente teve familiar, uma série de coisas. Mas sem esse lado da vivência, só no lado da teoria, é muito difícil você realmente sustentar. Muito difícil, né? Até eu acho interessante quando o Haroldo fala assim, não discute com o diabo. Ele tem falado isso, né? Não discute com o diabo não, que você vai perder, né? Ele tem razão, eu concordo com ele. É o que eu tenho experimentado, assim. Quando a conversa vai para esse lado, só teórico, sem a vivência, é melhor, é derrapante. É melhor não, porque você pega e fala assim, qual mediunidade que a gente tem hoje que um especialista não poderia chegar aqui e achar elementos psicológicos extremamente explícitos? A gente teve raras, a do Chico, mas não está aqui mais, né? Se for olhar no nosso dia a dia comum, a nossa mediunidade comum, eles não vão encontrar isso, né? Eles não vão encontrar essa resposta clara que eles estão querendo, né? É porque eles falam
da ciência que eles conhecem. Mas Isso. eles não reconhecem o espiritismo como uma ciência. Não, também não, É isso. Isso. Aí é que eu fico me colocando no lugar deles. Assim, faz de conta que eu sou eles, não sou eu, com o que eu tenho de vida. E aí fica um treco tão frio, tão sem caminho para você falar assim, bom, onde que eu vou para eu não tenho. Né? Então, até o texto do mano que eu trouxe aqui, que ele fala para a gente não perder tempo com essas pessoas, né? As pessoas estão nesse nível, né? No sentido não de desprezar, não de desamparar, mas no sentido de não ficar querendo converter e convencer, né? Deixa que o tempo que Deus vão se incumbir de trazer as revoluções que essa pessoa precisa passar, como a gente está vendo as nossas, né? Mas eu acho legal fazer esse voo de compreensão, né? Esse voo até para compreender esse mundo materialista que a gente está hoje. Né? Por que as pessoas... Por que é tão difícil para as pessoas entenderem o papel da fé na vida da gente? Por quê? Porque elas não entendem, porque elas não assimilam, porque elas não se entregam a isso, não investem nisso. Né? Eu acho que tem a ver com essa aridez. E é por isso que a gente está precisando de tanto sofrimento, né? Para despertar, de alguma forma, a sensibilidade espiritual que vai permitir o próximo passo depois. Talvez não seja até nem nessa existência. Eu acho que a materialidade, ela também, ela protege um pouco, né? De alguma maneira, ela blinda o ser humano que segue essa opção. De alguma maneira, ele fica blindado, né? Nos seus sentimentos, em algo muito profundo. E eu acho que tem pessoas que não querem realmente, né? Mexer em algo muito profundo. Então, a materialidade, ela traz as coisas para o raso. Né? E é com aquilo que se vive uma vida material. Ela é mais simples, tem menos cobrança, né? E a vida espiritual, ela vai te exigir mais. Então, eu acho que... E vai exigir você... O autoconhecimento é uma condição, né? Por mais que você desvie dele, ele vai... Dentro de você, é um germe que está ali, né? Então, assim, a materialidade, ela traz o caminho, a porta larga. A porta estreita, ela vai te exigir muito mais. Eu acho que é isso, tá bom? E eu acho que aqui também, nessa época, assim, estava tudo muito acomodado, né? É uma desacomodação. Quando você traz a espiritualidade, né, a vida espiritual, se desacomoda de vida. Se você parar para conversar com esses espiritualistas dessa época, vou chamar assim, os judeus aí, o pessoal que conhecia muito da Torá, ele não ia concordar com o que nós estamos afirmando, porque ele vai falar assim, não, eu sou um estudioso, quem não é fé em Deus, né? Mas você, quando você se fanatiza, você se torna manipulável e você fica preso a ilusões. Então, por que a gente hoje... A gente busca a felicidade hoje em ilusões do mundo de hoje. Quanto mais a gente consegue se desprender dessas ilusões e entender lá no íntimo, no coração, o que realmente traz a felicidade verdadeira, e aí a doutrina espírita nos ajuda tanto, né, porque ela abre a lente do ponto de vista correto, exige trabalho pra caramba, esforço, que é o que você está falando, de saída, de você divorciar dessas ilusões para você trabalhar naquilo que realmente importa, com empenho, com esforço, com lágrimas, com suor. Depois de muito tempo, você começa a ver que vale a pena. Você começa a ver o que é a verdadeira felicidade. Né? E aí, as pessoas do mundo comum que não estão acordadas para isso, para esse caminho, elas estão nessa aridez que fica difícil de convencer. Entendeu? Por isso que fala-se tanto do exemplo. Como é que você convence? Não adianta fazer palestra só. Né? Achei legal o que a Marlene falou. Né? Talvez o momento da gente falar alguma coisa seja no consolo, né, Marlene? Achei legal. Mas depois a gente pode ler esse texto, acho interessante. Né? Então, vou procurar aqui do Eduardo. Alguém levou sua mão.
só falar uma coisinha que eu acho que ainda está no assunto. Nós temos um casal de amigos, hoje faz tempo que eles moram em outra cidade, mas na época que o Chico estava encarnado, tudo, às vezes eles questionavam alguma coisa, principalmente o marido. E aí ele dizia assim para nós: vocês vão ver, a hora que o Chico morrer, né? Acabou o espiritismo, não tem mais espiritismo. Não falava nada. Eu tinha certeza que isso não iria acontecer. E vejam, por quê? Porque eles não entendem, e às vezes até a experiência deles, religiosas, ficam centradas sempre em alguém, ou seja, no padre, ou seja, evangélico, no pastor, e aí eles achavam que era o Chico, né? O responsável por tudo. Esquecendo que a doutrina é anterior a ele, né? E achavam assim, a hora que ele morrer, acabou a doutrina. Cadê? Acabou? Não, não acabou, porque tem as suas obras também, é uma obra codificada, né? Quer dizer, anterior mesmo ao Chico. Então, é falta de conhecimento, né? Eu penso que quando a pessoa entra nesse nível assim de contestação, a gente só tem que ouvir. Deixa o tempo. Deixa o tempo, né? Mas tem gente que faz perguntas, não sei, já acontece muito, talvez pelo meio que eu vivo, assim, as pessoas têm muita. Talvez eu conviva com muitos materialistas, e eles fazem perguntas assim, para te testar, sabe? Assim, perguntas do tipo, ué, esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim: tem show do lado de lá também? Assim, uma pergunta que eu fiquei falando. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha. Ou se tem, senhor. Eu falei assim: olha, dizem que nós somos uma cópia mal feita do lado de lá, então acho que fica aí a resposta. Aí ela ficou olhando para mim assim. Então tem perguntas assim. Tinha o pai de uma amiga que ele falava assim para mim: me explica, por que em centro espírita só baixa médico e não baixa dentista? Porque ele era dentista. É boa, hein? Essa eu gostei. Nossa. Interessante. É interessante, né? Mas assim, hoje isso era muito nova, assim, ele me perguntava e eu ficava olhando para ele assim, eu não sei, na época era muito novinha. Mas hoje a gente reflete assim, como na verdade essa apresentação, ela corresponde à nossa expectativa. Não representa necessariamente o espírito que está ali, né? Mas é interessante, assim, a pergunta eu achei o máximo, assim, na época. Eu acho que eu já contei no primário. Eu vou te contar uma coisa, Soraya. Tony está aqui, ele pode me corrigir. O Odilon foi dentista, foi? O Odilon mas não é isso que eu vou contar, não. O Tony sempre teve medo de dentista. Eu acho que todos nós temos, viu, Soraya? Porque dentista, pelo amor de Deus, dói demais. Se quiser me comunicar, né, gente? Vocês vão saber que Aí estava fazendo o tratamento e orou para um dentista, né? Lembra que tinha sido dentista dele, desencarnado já. E você não há de crer que eu acho que o homem foi ajudar? olha, Né? Então, falta. É porque é claro que há espíritos de todas as profissões, é porque fica assim, o médico. Mas que tanto de médico que comunica? Eu sei do doutor Bezerra. mas é que eu acho que né, essa ideia da população, assim. Achei muito engraçado isso que o senhor me falou. Eu achei engraçado. Eu falei, gente, na época eu fiquei olhando assim, falei, não sei. Mas isso é muito mito, porque eu estava dando uma olhada esses dias na Gênesis, na segunda parte, o Kardec ele pega 68 casos de comunicações dos espíritos e ele separa em espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores. Não foi céu e inferno, não, amigo? Céu e inferno. Falei, Gênesis? Você falou obras apóstolas. Gênesis, não sei. Céu e inferno, isso mesmo. Depois ele pega espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos e expiação. Então, 68 casos. E se você começa a analisar os casos, você vê que tem rico, tem pobre, tem cristão, quem não era cristão, tem
todas as profissões, e Kardec começa a interrogar eles para saber por que eles tinham condições diferentes lá do outro lado, né? Então, isso aí, né, não é que a gente fixa mais a questão do Dr. Bezerra, né? Mas é muito legal isso, para a gente refletir na gente. Mas essa pergunta foi É interessante, muito na inteligente verdade. essa pergunta. E eu acho que tem muito a ver, eu hoje, né, pensando nessa pergunta, eu falo o seguinte, que tem muito a ver com a expectativa que nós temos de quem está se comunicando com a gente, né? Ele vai adotar aquilo muito mais para corresponder a nós do que então, a gente não quer corresponder com o dentista, acho que mas é interessante, mas é porque o médico, ele tem essa figura, né, de quem cuida, né, de quem cura, isso, então, eu acho que tem esse sentido, né? Provavelmente. Eu vou ler o texto aqui, então, rapidamente. Legal. Ele fala... Antes de ler, eu só vou fazer um apêndice, mas a hora que você está no dentista, você está com medo, o procedimento é difícil, o implante, você lembra dos dentistas, não vai pedir para os médicos. A hora que você encontrar lá com seu amigo, você fala isso. Aí eu falar um monte de dentista dele na época de infância, sei lá. Muito bom. Eu acho assim, esse tema dos escarnecedores, é o tema do texto aqui, ele vai no extremo, né? Que são as pessoas realmente muito ativistas do contra. Mas eu acho que a gente devia refletir um pouco sobre um modelo mental que está instalado hoje no mundo materialista, não só sobre as pessoas que se manifestam de forma ostensiva, mas como que está a mente das pessoas nas entrelinhas, né? É isso que eu acho que a gente devia refletir bastante, né? Está no livro Segue-me, do Emmanuel, que chama Caminhos Cruzados. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. É que são enfermos pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. E que diferencia, né, o ignorante do perverso, né? O escarnecedor costuma aproximar-se dos trabalhadores fiéis das ideias novas, exigindo-lhes provas concludentes das afirmações espirituais que lhes constituem a divina base do trabalho no mundo. É interessante, porém, observar que pedem tudo sem se disporem a dar coisa alguma. Querem provas da verdade, contudo, não abandonam as cavernas mentais em que vivem usualmente, nem mesmo para vê-las. Querem demonstrações espirituais, agarrados à maneira de vermes aos fenômenos materiais. Os infelizes não percebem que se emparedaram no desconhecimento da vida ou no egoísmo que lhes agrava os instintos perversos. E tocam a rir nos caminhos do mundo, copiando os histriões da irresponsabilidade e da indiferença. O Emmanuel, quando ele quer bater, ele não tem dó, né? Zombam de todas as reflexões sérias, mofam de todos os ideais do bem e da luz. Movimentam nobres patrimônios intelectuais no esforço de destruir e, por vezes, conseguem cavar fundo abismo onde se encontram. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviados andarão na terra segundo as próprias concupiscências. São folhas conscientes do mal que só a misericórdia divina poderá transformar ao sublime sopro de suas renovações. É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores contrários às atividades do bem. São expoentes do escárnio, condenados a receber as consequências dele. Por si mesmos, já são bastante desventurados. Se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. Mano.
Então, é interessante porque essa passagem do Evangelho, ela fala bastante sobre a perseguição espiritual também. Depois nós vamos falar mais, né, mais adiante. Eu acho que, pelo menos eu sinto isso acontecer comigo. O principal tipo de perseguição espiritual que eu recebo é desse tipo aqui. A hora que eu estou engajado nas minhas atividades espíritas, começam pensamentos de dúvida. E a hora que eu baixo a guarda da minha vigilância, começa a formar raciocínios e sistemas bem complexos de dúvida. E eu acho que, não só pela minha experiência pessoal, mas também pelo que eu vejo na sociedade como um todo. É tão afastada dos valores morais, afastados da fé, eu acho que ideias desse tipo que estão, assim, povoando aí, iludindo, né? E impedindo até o avanço das pessoas, a não ser pela dor, porque aí há a necessidade da dor para amolecer, né? O que vocês acham? Nossa, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento, assim, eu acho que nós somos questionados o tempo todo por pessoas assim. No nosso cotidiano, a gente se depara com eles todos os dias, né? E eles testam a gente mesmo, né? De uma maneira muito profunda. E sustentar, né? Espiritualmente, assim, acho que eu tô, para não ceder, né? Não revidar, não é fácil, né? Mas me parece que, de alguma maneira, isso está ganhando uma proporção muito maior, assim, do que eu tenha visto em qualquer tempo. Né? Parece que eles estão se sentindo muito à vontade, assim, para fazer isso publicamente, né? Para os ataques. Eu acho que a gente está vivendo um tempo difícil nesse sentido, até encontrar o caminho do equilíbrio novamente, né? Há um ataque, mas isso mesmo. Eu acredito que manter o equilíbrio nesse momento tem sido um desafio para todo mundo que tenta, né, fazer o bem, o bom, o justo, ele está sofrendo, né? E a gente tem que se manter firme, porque aquilo, ao mesmo tempo, você não pode perder tempo, né? Como ele orienta, você não pode perder seu foco, porque é um teste, né? De foco mesmo. Para ver se você resiste a tudo isso, mas aquilo mexe com a gente. Tem horas que a gente não é tão forte assim, né? E os ataques hoje em dia, não sei se sempre foi, mas hoje em dia mais ainda, são inteligentes, né? Isso. As forças do mal, elas Cada vez estão no mais. detalhe, né? Tenta pegar a gente, igual o Ramon falou, tentando confundir a gente, tentando levar para o lado da música, às vezes, da sensualidade. Você quer ver, né? Desculpa, isso aí que você falou é um ponto. Talvez vocês concordem comigo. E eu tenho policiado muito nesse aspecto. A gente vê no próprio movimento espírita pessoas que mistificam e se divorciam do Kardec, se divorciam dos princípios básicos. E entram num ativismo contrário até. Não, que não pode, que tem que renovar, que tem que... E entra nisso. E a gente vê a mesma coisa depois do outro lado também. Eu vejo, às vezes, colegas que defendem tanto, com tanta incisiva, de uma forma tão exagerada, que se fecha para a própria verdade que o próprio Kardec ensina, às vezes. Da caridade e tudo mais, né? Ao ponto, às vezes, de ir lá e falar mal do trabalho do Chico, por exemplo. Né? Verdade. Então, então tem isso aí que você falou, que está disseminado no mundo. Mas a gente tem isso dentro de casa, dentro da doutrina. Você, tipo, é como se a prática não fosse possível do jeito que está ensinado pela doutrina. Entende? Nossa, Ramon, eu vejo muito isso também. Eu fico impressionada, porque o que eu penso, né? Você tem que, é claro, a base é Kardec, mas
tantos outros estão colaborando e que é permeável. É que a gente vai passando pela peneira e vai ficando. E se não te servir, você fica caladinho, né? Isso. O mínimo que a gente tem que fazer é ficar calado. Mas eu vejo, isso eu observo também, sabe, Ramon? Às vezes pessoas que defendem só Kardec, aí fala tanto, você fala, não é possível, quem que é esse Kardec, meu Deus? Que homem chato. Aí os outros que defendem outros, você fala, nossa, mas gente, pega tudo é útil, né? Tudo, é isso aí. E caminha para que esse sectarismo, né? Essa polaridade, não é? A gente precisa tomar cuidado, sim. E acho que é isso aí que está permeando, sabe, hoje. E essas ideias, elas têm a capacidade de esfriar, porque elas vão fazer a gente brigar. Elas vão fazer os grupos se destruírem, né? E enquanto que o ideal comum, né, de autotransformação e de ajudar o próximo, fica esquecido Em segundo plano. nessa situação toda. Acho super sério. A gente precisa tomar cuidado. E quando eu escuto, outro dia mesmo alguém me falou, fulano fez uma crítica, eu não vou citar, né, para não ser deselegante. Aí eu só respondi assim, para que comparar pessoas? A gente não se compara. Você não compara uma pessoa com outra. Você pega o que é bom de um, que na sua opinião é bom, e pega do outro, ponto. E pronto, encerrei a conversa, por aí. Depois nós vamos fazer uma leitura aqui. Antes, eu quero ver com a Gleide, com o Iris. O que vocês pensam sobre isso? Querem fazer algum comentário? Trabalho é individual. Deus não tem pressa. A experiência é de cada um, né? Por isso que a cada um, segundo as suas obras. Isso é ponto. Não é? Cada um. Então, o materialismo, nem por uma ínfima parte ainda, como diz, ele está dominando completamente. Por quê? Pode observar, todas, a maioria, todas as pessoas estão buscando coisas fora. E o mundo de regeneração, o mundo de transformação, é o que o próprio Cristo falou. O meu reino está dentro de vós. E ainda todo mundo está procurando o reino fora. Todo mundo está procurando fora, gente. Presta atenção. Porque as distrações, como vocês falaram lá, tem show? Como é que é? Ela falou, tem show na espiritualidade? Tem show na espiritualidade? Porque a busca até então é fora. E quem começar a buscar dentro é a espiritualidade, quer dizer, contra o materialismo. Gente, está só começando a mudança. É muito, assim, ainda até imperceptível. Por isso que nós estamos sofrendo a época, né, a atualidade, porque as pessoas estão buscando fora. E a gente vê isso nitidamente quando cada um de nós fizermos essa conquista em que tudo está dentro, aí não importa todos os acontecimentos, sejam eles da dor, sejam eles de felicidade. O espírito que já está nesse ponto de sermos espíritos, sou um espírito, quando ele tem essa lucidez, ele já está em outra dimensão. Ele já está na espiritualidade. Ele já não pertence a esse mundo. Ele está no mundo, mas ele não é dele. Isso é tão pouco ainda, né? Pouco, mas minimamente.
Então, é um trabalho individual. Vamos dizer assim, vamos só analisar em que grau nós estamos, cada um de nós, que grau estamos só. E é uma análise pessoal. Não posso fazer, a Marlene está de 0 a 100, ela está espiritualizada em 60, por exemplo. Eu posso mensurar, vamos dizer, de 0 a 100, em que ponto que cada um está. Então, eu penso que a tarefa é tão pequena ainda, assim, nós estamos ainda conosco mesmo, ali, aquele meiozinho nosso, onde nós atuamos diretamente, e um esforço imenso para, pelo menos, onde estamos, sejamos luz, sem serenidade, amizade, amor, intenção, compreensão, entendimento total, sem se abalar, sem querer convencer ninguém, porque o trabalho é de cada um, é trabalho individual. Não, você não vai forçar por convencer ninguém. Né? Então, não há uma necessidade. Nós estamos hoje aqui em 4, 5, 6, não importa. Nós somos, na verdade, os pesquisadores da luz. Pesquisador. E o interesse vai de cada um, onde ali ele se alimenta da luz, daquele lugar. Então, eu estou com vocês, estarei sempre, porque vocês são companheiros da pesquisa da luz. Vocês são companheiros da pesquisa da luz. E são poucos mesmo. Vai estar lotado, não vai. Então, onde tem muita gente? Ontem eu fui numa festa da minha neta lá no colégio, estava um sucesso. Gente, foi muito lindo, muito gostoso. Tal. Você vê, tudo que é exterior ainda, o que é fora, ainda que brilha nos olhos, tal, ainda é o mais procurado. A procura pelo ser espiritual, o autoconhecimento, muito, muito pouco, muito pouco. Mas a gente vai fazendo esse trabalhinho de formiguinha mesmo, de espírito para espírito, de momento a momento, tá? Porque quando você está numa presença espiritual, não importa, você pode estar num carro, num hospital, num asilo, na rua, é o ser espiritual que está ali atuando, o ser espiritual cada vez mais, sem se importar com a materialidade, com ainda a pressão, vamos dizer assim. Eu acredito que os apóstolos, eles já tinham essas conquistas, por isso que eles tinham a coragem que eles tinham. Eles eram, né? Eles eram, já tinham conquistas bem elaboradas. Por isso que ainda a gente tem uma conquistazinha bem pequena. Então, é onde a gente consegue atuar, no tamanho da gente. Bom, eu achei isso, gente, as conclusões aí que nós estamos chegando hoje, os pesquisadores da luz. Eu cheguei até aqui, foi isso. Agora, podem acrescentar, porque o grupo é muito bom, né? O grupo do NEP é muito bom. Os grupos são muito bons. Legal, Gleide. Muito boas suas considerações. É isso mesmo. Iris, quer falar alguma coisa? Então, não, é assim, quando o Ramon até falou agora mesmo, questão de fanatismo, é uma coisa que a gente tem que preocupar, tem hora mesmo, né? Porque às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a gente não, fanatismo não, mas a gente tem, se a gente não mudar as nossas atitudes, e quando a gente muda as atitudes, dá uma impressão para quem está de fora de ser um certo fanatismo, mas se a gente não mudar nossas atitudes, se a gente continuar sendo sempre os mesmos, sempre
a coisa também fica confusa. E eu vejo que o momento hoje é de decisão. Nós estamos aqui, todos aqui no momento de tomar nossas decisões, muito mais. Atrair as pessoas, divulgar a nossa doutrina, muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Porque gente culta, a gente está tendo demais, mas às vezes você vê pessoas muito cultas com atitude que às vezes não condiz com a cultura dele. Então, eu preocupo muito com isso. Eu sei que eu tenho tudo para melhorar, vamos dizer assim, não é muito, não, tem tudo. Mas eu preocupo muito com as atitudes. Eu acho que e é uma beleza da nossa doutrina que ela dá responsabilidade para cada um. Nós não temos que esconder de ninguém o que nós estamos fazendo, não temos ninguém para dar uma obediência certa, nós temos que dar uma obediência para nossas atitudes, saber que nós temos responsabilidade em cada coisa que nós fazemos. Então, tudo que a gente faz de bom ou de ruim tem consequência. Então, essas coisas que a gente tem que pensar sobre isso também, né? Verdade. Nosso maior desafio, acho que é esse, né? Alinhar nossa fala, nossos conhecimentos, nossos estudos com a nossa conduta. Porque a gente aqui dentro está protegido, né? A gente está, como com que o Ramon fala, com que a Soraya fala, a Marlene, a Gleide, todo mundo ali. Só que a hora que a gente está lá fora, a gente está exposto, né? Aí a gente está influenciado a esse mundo aí, exterior que a gente estava falando. A dificuldade é muito maior. Nem sempre a gente consegue ter a firmeza de ter aquela conduta que deveríamos. É porque a atitude daquele que pratica o escárnio, ela é de desqualificar a fala do outro. Ela te desequilibra, ela desqualifica. Então, precisa realmente estar muito consolidado dentro da gente tudo isso para que a nossa atitude, né, se mantenha firme ali, né, os propósitos que nós temos, porque realmente são até, eu acho que, influências, né? Eles são influenciados também. Sim. E muito inteligentes, né? Na maioria das vezes. Então, eles colocam a inteligência a serviço com essa finalidade. Então, quando a gente vê aqui, né, Paulo e Barnabé, você vê que eles tentam ultrajá-los e apedrejá-los, né? Eles tentam desequilibrá-los, né? Tirá-los, né, de uma maneira pública. Então, te desequilibrar publicamente, eu acho que é uma das formas mais difíceis, né, mais cruéis, assim, né? E nesse caso específico, a gente vai ver agora que existe um motivo, tá? Por que ele fala aqui, ó? Quanto a Paulo e a Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo. Eles ficaram bastante tempo, a gente vai ver aqui. Cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra de sua graça e concedia que se realizasse sinais e prodígios por meio de suas mãos. Ou seja, além das palavras lindas, eles estavam fazendo curas, eles estavam agindo de acordo com o que eles falavam, eles estavam trazendo subsídios do Antigo Testamento com o que eles estavam falando, estava tudo. Mas o que acontecia? O mal precisava fazer alguma coisa para separar. E aí, vamos ler uma parte ou a gente conta uma parte? Vamos cortar os pedacinhos. Vamos. Bom, o que acontece? Eu vou começar, depois o Ramon pega o gancho ali. O que fala no livro Paulo e Estevão? Que eles chegaram, né? E eles tiveram, assim, uma parte que eram mais os gentios, gostaram muito do que eles estavam falando, e a outra parte teve uma resistência muito grande. Só que eles foram acolhidos lá por uma pessoa, como é que chamava aí, Ramon? Orosímoro? Onesíforo, né? Orosímoro é um tio que deve estar o nome dele. Onesíforo. Onesíforo, isso. Que ele fundou uma igreja na sua própria casa, então ele dava um subsídio muito grande para o Paulo e para o Barnabé. Então eles se demoraram muito tempo ali. Apesar dessa divisão, eles não tinham como atacar o Paulo e o Barnabé, porque, na verdade, eles estavam fazendo muito bem para aquela sociedade ali.
Mas o que que acontece? Teve uma mocinha que era noiva, que chamava Tecla. Ela se encantou tanto com a oratória e com a novidade que o Paulo trouxe, que ela ficava esperando todo dia o horário da pregação de Paulo para ir lá acompanhar. E ela deixou de fazer os seus deveres de casa, ela esqueceu do mundo, ela já não dava mais bola pro noivo, ela ficava esperando, aguardando o momento da pregação do Paulo. E um belo dia, a hora que acabou uma dessas pregações, ela pega e pede uma parte com o Paulo. E começa a fazer uns questionamentos para ele, né? E, bom, e aí? Não, aí é muito interessante esse assunto, porque ele mostra como o assunto aqui da fragilidade é a paixão. É a carência que a moça tem, que foi utilizada pelos maus espíritos para criar uma situação. Ela se apaixonou por Paulo. Ela se apaixonou por ele, por razões talvez até inconscientes, psicológicas. Ela era órfã de pai. Eu fiquei pensando, eu falei assim, que leva uma moça a se apaixonar por um cara que devia estar tudo sujo, pobre, tudo chicoteado, cheio de cicatriz, né? O Paulo devia estar bem feio nessa fase aqui já, né? Convenhamos, né? Ramon, ele era bonito. Ele era Com a cabeça raspada, porque bem depois... diferente do noivo dela, pode escrever. Então, é verdade. Ela viu outra beleza, né, Marlene? Então, mas aí ela se apaixonou. Então, é legal o diálogo que ela tem. O Paulo fala para ela assim, ó, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade nas emoções santas. Né? E depois ele fala assim, ó, mas os dois têm necessidade. Aí ela fala que ela tem necessidade da afeição dele. Né? Aí ele responde, os dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. Aí, na verdade, eu nem queria ficar falando muito assim do fato de ela ter se apaixonado ou não. O fato houve uma influência espiritual que aproveitou aquela fragilidade, aquela tendência que ela tinha. E é assim que eles fazem com a gente, em todos os aspectos. Então, por exemplo, a Marlene e o Tonho têm vida matrimonial, a Gleide, o esposo dela, o Iris é a esposa dele, eles têm uma vida conjugal larga, né? Quantas experiências vocês tiveram que dizer não mentalmente para manter essa união, né? Por exemplo. E aí, mesmo no centro espírita, igual a gente estava conversando, as ideias que chegam até de intuição espiritual, por exemplo. Né? Para você manter no caminho da essência, da caridade, da bondade, sem se perder nesses devaneios, quantos você tem que dizer não? Mas, principalmente, quantos os espíritos vão pegar e vão criar casos, vai acontecer casos difíceis na sua trajetória para te derrubar. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, no Paulo. Talvez ele tivesse uma carência. Concorda? Ele perdeu a Abigail. Ele já não tinha uma companheira aqui, ele nunca teve, né? Segundo o Emmanuel, ele manteve a castidade dele a vida inteira. Imagina. Talvez ele tivesse uma sensibilidade. Aqui fala, ó. E, ó, Paulo ficou pensativo, recordou a mocidade, lembrou os sonhos que teceram ao lado de Abigail. Em 1 minuto, seu espírito devastou um mundo de suaves e angustiosas reminiscências. Ou seja, passou pela cabeça dele, né? Uma coisa. Aí ele fala, e como se voltasse de um mistério país de sombras. Aí ele exclamou para ela, né? Aí ele começou a falar que a paixão é venenosa, né? Amor é santo, a paixão é venenosa. Ele começou a falar para ela que isso aí não estava certo. É por isso que até hoje o pessoal prega, né, a questão do relacionamento aberto, né, de você... É um desastre isso. Um desastre. É uma ilusão que não tem tamanho, mas é difícil de se argumentar. Entendeu? Eles acham que qualquer argumento é de cunho religioso, que você está tabu.
É moralista e tabu, né? Mas é porque eles não entendem, né, o valor e a necessidade da castidade de um casal e quanto que isso traz felicidade, né? Que até onde que o que isso traz, né? Mas beleza, voltando aqui no caso. Então os espíritos criaram, os maus espíritos, as trevas, criaram uma situação. Aproveitaram a fragilidade da moça e criaram uma situação. Isso acontece com a gente. Qualquer momento que a gente está empenhado, seja principalmente na nossa autotransformação, né? Principalmente. Mas pensa assim, se eu começo a melhorar e a agir diferente, conforme o que a gente aprende com Jesus, o nosso exemplo naturalmente começa a criar interrogações nas pessoas à nossa volta, e isso não é bom para as trevas. Não é só uma questão das trevas pegar e falar assim, deixa ele para lá com a bondade dele. Não é tão simples assim. O comportamento de quem decide se modificar, ele chama atenção, né? Sem palavras. E aí, naturalmente, esse tipo de situação vai acontecer. Né? E aí a gente tem que ter sabedoria para agir, que nem o Paulo. Né? Interessante, Ramon. Posso falar agora ou eu espero? Você vê aí, se o Paulo cedesse, ia virar a maior encrenca, porque ela era noiva. E atrás da revolta do noivo, quantas pessoas iriam embarcar nisso? Porque ambos tinham família, tudo. E aí o Paulo segurou, como diz, segurou as rédeas e aí salvou todo mundo. Eu lembro, a Gleide também deve ter ouvido muito isso, porque a gente conviveu com o doutor. Ele dizia assim, o sexo é o calcanhar de Aquiles. É aí que os espíritos pegam. E a gente tem visto, o Ramon puxou essa fala, e é mesmo, né? E quem é que eles querem atingir? É quem está no trabalho, né? Quem está no bem, porque os outros já estão navegando nessa onda, né? Nesse show, né, Soraya? Então, se o Paulo não fosse vigilante, aí, e na realidade era o Paulo que eles queriam derrubar, não. Era o que ele estava pregando, né? E aí, Marlene, o que acontece? Quando ele está conversando com a moça lá, o noivo dela entra. O noivo dela entra e ela reafirma perto do noivo a paixão que está por Paulo. E o Paulo começa a falar para os dois, né? Que não é nada disso. E aí fica uma revolta do noivo. E por Paulo continuar a tentar explicar para ela que ela está confundindo, aí ela começa a falar que ele é um feiticeiro. Que tudo que ele está fazendo é um feitiço. Aí fala aqui da espiritualidade, né, Ramon? Ó, tem um lugar aqui que fala aqui, ó, os adversários invisíveis da verdade e do bem, certo de se lembrar e de influenciar esta pobre criança para fazer instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto, no entanto, a realidade não é outra. Então, assim, a espiritualidade, que é o contrário, né, chega a tal ponto de pegar uma pessoa mais frágil, conforme a Marlene disse, conforme a Gleide disse, para atacar o propósito. Já que o Paulo tinha uma certa resistência, o Barnabé, alguns ali, precisou achar uma pessoa mais sensível para poder atacar, né? Olha só que ponto chegamos, né? E eu já vi isso na prática dentro da doutrina espírita, dentro de outras religiões também, né? Padres que sucumbiram, pessoas sérias. Então, mas vamos continuar aí. Porque eles queriam o quê? Queriam arrumar um motivo, né? E aí o que acontece? O Paulo e o Barnabé, não é que eles não foram embora fugindo, não. Aqui menciona isso, que se fosse porque o Paulo foi preso, ele tomou 79 açoites, né? Pegaram depois apesar de falar aqui que na Bíblia fala que não, o Paulo Estevão fala que teve a prisão e teve os açoites. 5 dias ele ficou. E que a comunidade cristã se articulou e conseguiu libertar ele, né? Mas que a moça, ela não desistiu do sentimento. Você vê como que ela já estava tomada e fascinada, né?
E aí, o que ia acontecer? Se tivesse uma outra situação como essa outra vez, a moça teria que ser apedrejada. Né? E aí menciona aqui que não que capitulasse diante do inimigo invisível. Quer dizer, não é que o Paulo estava com medo e estava fugindo do que os inimigos invisíveis estavam causando. Mas porque a igreja estava fundada, quer dizer, já estava ali, já estava há algum tempo, o Fernando mencionou, né? E não era justo cooperar no martírio moral de uma criança. Tá? Então, isso é muito interessante, essa explicação aqui, porque nós que estamos trabalhando, na verdade, assim, essas influências, gente, não é só para o trabalhador espírita, é para todo lado. A gente vê muitas famílias se desfazendo, a gente vê pessoas entrando nos vícios por conta da mesma influência, por conta da mesma ilusão, da mesma fragilidade, né? Mas é um bloqueio, é algo que atrapalha quem decide entrar no caminho de se modificar, né? Então, isso está para todos os lados. Mas, na doutrina espírita, a gente tem que aprender a ter essa coragem que os apóstolos tinham. Então, tipo, eu estou no trabalho da desobsessão, da reunião mediúnica, seja como médium, como doutrinador, como alguém que dá sustentação, ou eu estou trabalhando dando passe, ou eu estou fazendo palestras. Qualquer empenho desse que você está impactando pessoas, você vai ser visto pelas trevas como inimigo, né? E a gente está colocado nessa condição aqui dos apóstolos. E mais do que a gente ter medo e se acovardar, a gente tem que inflamar ainda mais a nossa fé de que só vamos passar pelas dificuldades que nos cabem, e vamos estar amparados apesar das dores e lágrimas que a gente verta. E aí sim, aí é a prova de fé mais do que todas, né? Porque senão, por medo disso, a gente desiste. E ele é um medo ilusório, porque você vai sofrer essas influências de qualquer jeito. Não importa se é porque você está no trabalho bem ou não, né? Mas é melhor que esteja, né? Melhor que estejamos nesse caminho do bem. Né? Tem um texto aqui do Chico, né? Que ele fala dos encapuzados. Você viu? Eu dei uma olhada É curtinho, eu vou ler. É uma historinha que o Martim Esperalva que conta, né? Imagina quantas investidas espirituais o Chico não sofria, né? No livro eu estava falando lá da Sueli, Marlene, Memórias, Testemunho de Chico Xavier. Testemunho de Chico Xavier. Tem um momento lá, de uma carta que ele escreve para o Vantuil, me deu a impressão que o Chico estava tendo, igual a gente chama de crise de ansiedade hoje. Sabe? Lendo ali, olhando nas entrelinhas, falei, caramba, ele está sentindo o que eu sinto. Né? Mas como pode um cara que nem ele, que tinha um alcance espiritual, que é inquestionável, ter esses momentos? Tinha. Né? E tinha. E talvez muito mais sérios do que os nossos. Né? E a gente nem tem ideia. Mas o texto é assim, ó. Este fato ocorreu também em Pedro Leopoldo, e Chico sempre o contava, nos poucos e raros intervalos de suas atividades. Ele estava em casa quando Emmanuel avisou que receberia algumas visitas, que ficasse atento e vigilante. Então, Emmanuel avisou ele antes, né? Chico ficou de sobreaviso e, momentos depois, um grupo de espíritos encapuzados adentrou o quarto, maltratando com palavras. Emmanuel, sempre ao seu lado, aconselhou-lhe calma e humildade. Um dos espíritos adiantou-se e Chico pôde ver-lhe os olhos agudos e penetrantes. Dirigiu-lhe palavras ofensivas, enquanto que o bondoso medianeiro pedia-lhe caridade, explicando ser uma pessoa que necessitava trabalhar e que era muito carente espiritualmente. O espírito agressor, que agia como chefe da falange, parou, olhou para o Chico e disse: "Você é um toleirão, com você não adianta." E, convocando os companheiros, "Vamos embora daqui."
Então, você vê, o Chico poderia ter inflamado ali, né? Oratório, moralismo, qualquer coisa. Ele falou assim, não, por favor, você, como é que ele falou aqui, né? Por caridade, né? Por caridade, né? Sou uma pessoa que necessita trabalhar, olha só. Né? É impressionante isso, eu acho, porque eu não consigo, às vezes eu sinto essa perguntou como é que era a minha mediunidade e tal, por vezes eu sinto esses espíritos chegando, eu começo a ficar com medo pra caramba, eu sinto muito medo, eu falei agora, o que vai acontecer? Será que eu vou dar conta dessa experiência que vem? Né? Será, como é que vai ser? Mas a solução é simples, só assim, não, meu irmão, eu sou só um vermezinho, eu só preciso trabalhar. Me perdoe se eu te atrapalhei em alguma coisa, né? Mas mais do que isso, né, gente? Se Jesus que era quem era, diante disso tudo aqui, ele só abriu os braços, né, na cruz. Né? Porque talvez ele tenha sido o maior expoente de perseguição que a gente tem. E diante de tudo isso, ele só abriu os braços e se entregou à vontade divina. Ele poderia ter mobilizado poderes que a gente nem imagina para poder se defender, para poder agir, para poder... E ele só se entregou à vontade de Deus. E aí entra mais um elemento da fé que a gente precisa desenvolver, né? A fé para a gente suportar quando essas percepções chegam para nos desviar o caminho, a fé de não desistir quando elas chegam para nos ameaçar, né? Então, é um conjunto de compreensão tão grande, tão profundo, né? tão essencial na vida. Né? Vocês não acham? Eu acho que a gente tem que, acima de tudo, acreditar que até isso está a serviço do bem. E às vezes a gente, nas dificuldades, esquece que talvez aquilo que você está passando, aquela aflição, né, por essas aproximações, aquilo, na verdade, se você conseguir se manter firme, aquilo vai te trazer uma mudança também, vai te fortalecer. Você vai aprendendo a lidar com essas situações e vai aprendendo a se fortalecer. Eu acho que, não sei vocês, mas eu percebo assim que esses espíritos conhecem as nossas fraquezas, né? Parece um curto-circuito, é sempre no mesmo ponto. Muda o espírito, mas a forma de mexer não muda, não. E aí eu acho que está o segredo, né? A gente vai percebendo, com o passar dos anos, que a gente vai melhorando um pouquinho, e esse curto-circuito ele é mais rápido, né? Passa mais rápido, porque a gente vai conseguindo ficar mais forte, né? Vai conseguindo compreender e se melhorar, porque é a única forma da gente se defender disso, né? Se melhorar. E seguindo o que o Iris falou, ser aquilo que a gente tem que ser, né? Aquilo que a gente está pensando, falando, que isso se revela em atitudes, é a única forma, até que a gente consiga alcançar, né? Essa vitória. Eu sempre penso assim, que essas influências existem mesmo, a gente sabe, e a gente sabe que todo mundo um dia vai ter que despertar para o bem, até esses que são perseguidores, né? Nós já fomos, eu acho, às vezes até somos, e não todo mundo vai ter que despertar. Só que nós, espíritas, nós sabemos que nós temos uma ferramenta muito importante. Primeiro, a espiritualidade está só esperando assim do bem, para nos ajudar, para nos estender a mão. E nós temos a prece, gente. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a última parte lá, que é só prece, para nos mostrar que o quê? Que a gente pode, através desse momento de reclusão, de sintonia, buscar o amparo dos espíritos, né? O Emmanuel estava amparando o Chico lá, né? E às vezes nós não temos essa percepção do nosso anjo da guarda, mas ele está ali nos amparando. Então, busquemos o apoio dele, busquemos o apoio dos espíritos amigos, para que a gente não caia nesse circuito que você falou, às vezes, e fique parado lá. Que se a gente parar lá, aí a gente vai aumentando. E a gente não pode ficar estacionado, né? A Joana de Ângeles fala, cair todo mundo cai.
A gente não pode ficar Devorar, né? morar na queda. É levantar, continuar dando os passinhos, nem que for pequenininho, né? O que vocês pensam, pessoal, do virtual? Hernani, o maior problema que eu acho é que nós somos muito preocupados com o tamanho que nós temos perante os homens. E muita pouca preocupação com o nosso tamanho perante Deus. Então, é esse equívoco nosso, né? Por que que, por exemplo, no caso que nós estudamos hoje, da moça da fragilidade dela para provocar praticamente um tumulto ali na pregação de Paulo perante aquela comunidade, você vê o tamanho das encrencas de acordo com o tamanho da pessoa. Porque é exatamente esse equívoco que nos aborrece, na verdade. Então, por isso que a gente tem que estar muito preocupado em centralizar o nosso pensamento, o que nós somos para Deus, não para os homens. Porque a preocupação de ter um poder, uma projeção perante os homens, ainda cultivada pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância, né, tudo, isso atrapalha muito. Então, a preocupação sempre tem que ser essa, né? Eu quero agradar a Deus ou aos homens? Então, essa preocupação de agradar aos homens, para que você tenha uma certa projeção, é a ilusão que o Ramon falou. Por isso que é interessante, quando eu cheguei no grupo de Sacramento, eu recebi uma mensagem da Alzira a respeito da minha chegada lá no trabalho deles. Aí a primeira coisa que eles me pediram: Gleide, liberte-se das suas ilusões, porque senão eu não iria ficar fiel ao trabalho. Graças a Deus tem resistido. Não é fácil, não é fácil. Porque se você tem uma mínima tarefa aqui na encarnação, na atual reencarnação, ela é muito delicada e nós podemos perder a oportunidade. E a Alzira ainda fala: nossa, é a nossa última oportunidade, não deixe escapar, não. Porque ela mesma fala, nós estamos por um fio. Quer dizer, nós pegamos assim, sabe, assim, os últimos raminhos para salvar-se. Então, não escapa, não. Graças a Deus, parece que eu estou resistindo. Mas imagina o que o Paulo passou nesse constrangimento da moça, né? Dessa paixão por ele. Imagina os riscos, gente. São muitos riscos. Porque a gente desvia toda hora. Muito risco. Mas não é fácil, não. Por isso que a gente tem que saber muito bem mesmo qual é a tarefa, qual o nosso propósito de vida, autoconhecimento, porque senão você desvia do projeto reencarnatório. Porque ele é perfeito. O projeto reencarnatório é perfeito. Nós que desviamos, muitas vezes perdemos a oportunidade. Muito bom, Gleide. Isso mesmo. Isso mesmo. Nossa oportunidade é ímpar, né? Então, eu queria só dar uma frasinha aqui do Paulo Estevam que eu achei legal, porque o Barnabé já estava preocupado também que eles estavam ficando enfermos, né? A saúde deles estava... Então, além de ter essa questão que eles viveram aí da calúnia, da intriga, e aí o Barnabé estava se perguntando se eles continuariam a viagem ou não, né? Se voltariam para Antioquia, e aí, mas o Barnabé achou melhor não falar nada, porque já sabia o jeito que o Paulo era, né?
esperou, né? E aí o assunto surgiu, o Onesíforo perguntou, e aí o Paulo respondeu para ele: o serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidamos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos na marcha dos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Então, é interessante. Às vezes, eu acho tudo muito importante. Tudo é o caminho do meio, tudo é o equilíbrio, que eu vou falar agora. Mas a gente fica pensando assim, nossa, eu estou trabalhando demais, está demais, eu preciso dar uma diminuída. Só que você tem que achar o meio do caminho. Se você descer demais para o diminuir demais, você já fica com o tropeço, não fica com o Cristo. Né? Então, acho que é uma reflexão importante, porque as dificuldades podem nos abalar. Elas, às vezes, vão nos desafiar em pontos difíceis, até mesmo da saúde. A gente sabe disso. E aí a gente tem que lembrar dessa intrepidez de Paulo aqui e ter ela também, né, para a gente prosseguir. Né? A nossa fé ainda mais forte, ainda que o tombo tenha sido considerável, né? Coloca a talha e sai mancando. Sai, mas sai, é isso mesmo. Porque eles disseram aqui, ó, apesar de tudo, né, e ali continuaram a anunciar a boa nova. Receberam, né, esses dissabores, né, esses problemas todos lá, a vida tem que continuar. Né? Chicotada, ele teve 39 chicotadas, 5 dias ficou preso, conseguiram libertar eles lá, mas o trabalho continuava, a missão foi dada, né? Eles tinham que continuar a disseminar a boa nova ali, né? Então, é um exemplo, né, que fica para nós em todos os nossos encontros aqui, esses exemplos desses maiores, né, da vida espiritual. Para que a gente nos enche um pouco de ânimo para também fazer um pouquinho. Isso aí, Eles resistiram porque eles estavam servindo a Deus, não aos homens. O Ramon falou. O ato dos apóstolos, que a gente está assim, aprofundando no conhecimento dessas vidas dos apóstolos, é exatamente isso. Porque quando a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou sendo escorraçado, eu não estou sendo reconhecido ou perseguido, que seja for, quem você quer agradar? Porque se quiser agradar os homens, fácil. É só, então, você começar a fazer, a agradar o que os homens querem. O que os apóstolos queriam? Quem eles queriam agradar? A Deus. Eles não desviavam. Pode perseguir, pode dar chibatada. Isso aí são, como diz, eles ficaram imunes às considerações terrenas, materialistas e humanas. Eles ficavam imunes. Agora, ainda a gente não tem essa imunidade toda, claro, mas pelo menos no estudo dos apóstolos, você percebe que eles já se livraram, eles já têm essa imunidade que nós não temos. Ainda nós nos abalamos com as características de não agradar tanta plateia. E não vai agradar mesmo, porque é um pedido constante de renúncia, um pedido constante de caridade, um pedido constante de amor, de perdão. Quer dizer, a demanda para a espiritualidade é muito grande. Então, a gente não pode esmorecer. Então, vamos nos fortalecer, queridos amigos. Isso mesmo. Fortalecer com a vacina do Evangelho, né? Alguém tem alguma consideração? A gente já está no horário, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, você, Ramon, você, Soraya. Acho que foi ótimo. Isso aí, pessoal. Cada domingo aprendendo um pouquinho mais, né? Esses ensinamentos práticos, né? O que a gente está falando. Vivenciar. O importante da gente estudar aqui é que eles vivenciavam. Assim como o Cristo vivenciou, eles vivenciavam.
Muito bonito. Bom, pedir para a Marleninha fazer a prece, então, para nós, por favor. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, irmão amado, guia e modelo para as nossas vidas, com os nossos corações aquecidos, acalentados, após o estudo de todos aqueles precursores representados aqui na figura do grande Paulo de Tarso, todos aqueles que o seguiram, do esforço, da coragem, do estoicismo, para divulgar a sua doutrina, Senhor. Possamos nós, hoje, em lugares mais cômodos, com situações mais favoráveis para todos nós, termos um mínimo de coragem também para testemunhar o seu amor, o seu evangelho, a sua luz. Profundamente agradecidos pelo reencontro de hoje e pedindo que esses benefícios que ora estamos sentindo possam ser conduzidos para nossa amiga e irmã Lucélia, pessoa tão querida que participou e tenta participar ainda dos grupos de estudo, que ela possa receber no seu lar todo esse amparo, toda essa assistência amiga e, sobretudo, que os nossos corações plenos de amor por ela cheguem-lhe em forma de coragem, de fé e, principalmente, Senhor, de amor ao seu Evangelho. Encerramos assim o nosso reencontro de hoje. Que assim seja.